Botafogo abriu 3-0, estava tudo lindo no primeiro tempo, dando show de bola, mas o Mirassol reagiu e empatou o jogo. Desvio do Cris! Voltando lá dentro! 3-0 no primeiro tempo. E olha a reação dos botafoguenses no fim do jogo. Inadmissível o que aconteceu hoje. Nessa adversidade não sabemos reacionar bem. Uma segunda etapa onde desaparecemos. É que o segundo tempo foi terrível. Em 15 minutos, o Mirassol também fez 3 e acabou com a paciência do torcedor botafoguense. Se joga como na segunda etapa, posso compreender o torcedor. Depois de 17 jogos no comando do Botafogo, David Ancelotti experimenta o gosto amargo de uma fase ruim. Estádio bem vazio e protestos dos poucos torcedores que vieram. Antes do início do jogo, já era um torcedor super desconfiado depois dos tropeços recentes. O pior público do Botafogo nesse brasileiro registrou apenas 6.724 torcedores. Acho que a forma dele protestar, apesar de eu não concordar, é isso. Quando ele está insatisfeito com o time, ele não vem. Quem foi, viu um jogo animado e um primeiro tempo quase perfeito. Quando o Santi Rodrigues recebeu bem antes do meio-campo, nem ele deve ter imaginado que teria tanto espaço para avançar. Pediu jogada pelo lado direito, conseguiu o passe, Savarino lá dentro! Era um Botafogo envolvente. Santi Rodrigues apareceu de novo, tocou para Vitinho, para Savarino e no rebote, Alex Telles chutou e Cris Ramos desviou. Telles, o desvio do Cris lá dentro! 2-0. O Mirassol teve a chance de diminuir depois dessa linda jogada de Christian Renato. Pega Léo Link, voltou no Christian, bate em cima da defesa. A chance perdida virou contra-ataque para o Botafogo. Savarino, Botou na Veloz, resposta imediata. Cris, Montoro, 3-0. Seguramente a imagem que temos que ter é a imagem da primeira etapa. O desastre no segundo tempo começou cedo. 34 segundos. E Chico da Costa, que tinha acabado de entrar, diminuiu. O zagueiro James chutou bonito, 3-2. Vem chute pro gol, James lá dentro! E aos 15 minutos, Lucas Ramon empatou. Testou pro gol lá dentro! Gol! Saber priorizar dentro do jogo, saber ler dentro do jogo quando é o momento de saber defender bem, que esse time sabe defender bem, mas não perder a cabeça no momento de dificuldade. O Botafogo reclamou de um pênalti não marcado em Barbosa. E dá um pisão ali, olha só. Olha, ele foi sem querer, mas sem querer também é falta. O Mirassol queria pênalti pela falta de Cuiabano e João Vitor. Um erro primário. Ele está em posição de impedimento, mas ele não tem participação ainda no jogo. A falta ocorre antes da infração de impedimento. Um 3-3 que dói e coloca pressão em cima dos jogadores e principalmente do comandante. Aguentar agora a pressão, né? Aguentar a cobrança, que vai ser muita, né? Mas a gente precisa seguir junto com o Mister. Não tem como não falar. Esse jogo aí trouxe péssimas recordações para a torcida do Botafogo, né? Vamos falar de 2023. O time era líder isolado, abriu 3-0 contra o Palmeiras, levou aquela virada histórica no segundo tempo, acabou perdendo o Brasileirão justamente para o Palmeiras na sequência. E agora esse jogo aí contra o Mirassol, né? 3-0 no primeiro tempo, de novo no Nilton e de novo a vitória escapa. Fantasma é para exorcizar, né? Para ficar chamando não, que ele puxa o pé, cara. O Botafogo segue na 5ª posição, na frente dele está justamente esse incrível Mirassol. Mirassol tem 100 anos de história, mas está disputando o Brasileirão pela primeira vez, né? Que estreia, 4º lugar, sonhando com Libertadores, muito longe do rebaixamento. Parabéns realmente ao Mirassol, que time brabo, cara. Eu vou perguntar um por um. Acabou? Acabou você aí que vai botar coisa no telão? Acabou?
Acabou. Vamos falar sério Acabou? agora. Vamos falar sério agora. Acabou, sua gracinha? Vamos falar sério. Só não mexe na decoração, hein? Do SBT Esporte Rio aí, ó. É isso aí. Toma! Ó, toca logo esse VT aí que eu não vou ler essa porcaria de TP. Não vou ler. Ah, tem que ler, sei que lá, você é apresentadora. Não vou ler. Rodou. Uma briga direta pelo G4 e um adversário que é a sensação do Campeonato Brasileiro. Difícil de vencer, mas que para o Botafogo no primeiro tempo parecia que seria tranquilo. A noite também era de um grande desafio para Léo Link, de terceiro goleiro a titular, e já provou que veio para substituir a altura. Ele voou para defender esse chute colocado de Alisson. E não demorou para o Botafogo se impor no jogo. Boa arrancada de Santi Rodrigues, que encontra Savarino, que bate rasteiro e abre o placar. O Botafogo atacava e tinha Léo Link, que fez mais uma ótima defesa. O alvinegro insistia e jogava melhor. Savarino tenta a finalização, mas trava na defesa. Depois, Alex Telles bate de primeira e é Cris Ramos que aproveita e amplia. Tudo estava bem para o Botafogo, que tinha Léo Link defendendo essa bomba de Christian. E ainda teve o nome gritado pela torcida. Enquanto isso, contra-ataque do alvinegro, Cris Ramos arrisca de primeira e no rebote Montoro acerta e faz o terceiro do Botafogo. Um primeiro tempo perfeito para o alvinegro, mas no segundo o time foi do céu ao inferno. Apenas 35 segundos para o Mirassol mostrar por que briga no Brasileiro. Chico da Costa, que havia acabado de entrar e na primeira participação, aproveita a falha de Barbosa e diminui para o time paulista. O Mirassol coloca pressão na partida e aos 12, jogada trabalhada, a bola fica com James, que faz o segundo. E em pouco tempo a coisa ficou pior. Cruzamento de Alisson, Lucas Ramon fica livre para cabecear e deixar tudo igual. 3-3. Clima fecha no Nilton Santos e a torcida começa a vaiar. O técnico David Ancelotti mudou a equipe, mas nada que de fato refletisse em campo. Não tem muita explicação. Agora precisamos de tempo para analisar o que aconteceu na segunda etapa. Mas a análise é fácil. Uma primeira etapa muito boa, onde jogamos o nosso melhor futebol. É uma segunda etapa onde desaparecemos. O time ainda teve essa chance com Cris Ramos cabeceando por cima. E por pouco a situação ainda não ficou pior. João Vitor cai na área e Mirassol pede pênalti. O lance foi para o VAR, mas o árbitro decide marcar o impedimento de João Vitor na jogada, evitando o que poderia ser um estrago ainda maior. O Botafogo não conseguiu parar o time, que tem apenas 3 derrotas em 22 jogos e é o segundo que menos perdeu no Brasileirão, além de ter desperdiçado a chance de entrar no G4. 3 goles em 17 minutos, se você está concentrado, não acontece. Então, agora preciso de tempo para analisar o que aconteceu. Insatisfeitos, alvinegros vaiaram e pediram a saída do técnico. David já passa pela pressão da torcida e de ter pouco tempo para voltar aos caminhos da vitória. A pressão é normal. Eu sei que o meu trabalho é julgado pelos resultados, mas a opinião da torcida sempre temos que respeitar. Acho que temos que ganhar jogos, como eu falei antes. Não, para mim, sei o trabalho que estou fazendo. Já he vivido situações de pressão, não personalmente, mas estando com meu pai é quase igual, porque sentia pressão sobre mim. Sei que o trabalho que quero fazer é esse. Essa é parte do trabalho. Lucas Pedrosa. Pedrosa voando. Vamos analisar aqui o meu fogão, tá? Primeiro tempo, nota 1000. Coisa Alguém? séria. Não, sério. Nota 1000. Bem. Escalação é essa. Esse é o fogão. Sim. Espero que pro próximo jogo mantenha. Porque é assim que a coisa vai andar. Todo mundo ir se conectando. Você vê o Santi. Ganha um pouco de sequência, já fica um pouco melhor. O próprio Mas o próprio Danilo. Também, se o cara cansar, meu amor, pode trocar. Não tem problema não, tá?
Aí, beleza. Chegou no segundo tempo, eu vou te falar uma coisa. Ainda nos 3 gols, no primeiro e no segundo gol, eu não vou nem falar que a culpa foi do Ancelotti dessa vez. Nos outros jogos eu falei aqui, gente, eu não concordo com essa troca desenfreada. Ou em algum momento eu não concordo com a demora pra mexer, não foi? Mas nesse jogo, pessoal, o Danilo, por que ele tirou o Danilo? Porque ele tinha um cartão amarelo? Não, porque o Danilo sentiu. Ele tá no sacrifício. E ele sentiu ainda no primeiro tempo. Sim. Porque eu vi o Nilton aquecendo, ainda no primeiro tempo eu falei, meu Deus, alguém sentiu. Mas ele foi até o final. Quer dizer, a troca do Ancelotti em colocar o Nilton, ela foi por uma questão clínica. Perfeito. O Danilo pediu pra sair. Então não foi o Ancelotti que falou, caramba, tá ganhando, vou mexer. Não, ele trocou porque foi necessário. E aí, ali até o segundo gol, eu acho que ele não teve culpa. Eu acho que dessa vez a responsabilidade fica mesmo na conta dos jogadores que desplugaram, Pedrosa. Você joga futebol, você tem que jogar 90 minutos. Desplugou, o que vai acontecer? Você pega um adversário como o Mirassol, o terceiro melhor ataque do campeonato. Segundo. Agora o segundo de novo. Sim. Passou de novo o Cruzeiro. Os caras dando a vida, obviamente, e o treinador deles, que fez o jogo da prancheta perfeito e foi pro segundo tempo, falou, bom, tomei uma taca do Botafogo, vou retocar. Retocou e melhorou. Sim. Então, assim, não pode desplugar um time do tamanho do Botafogo dentro de casa na altura do campeonato no jogo da moral, Pedrosa. Exato, Fernanda. Eu acho que concordo com você, principalmente sobre a escalação. Eu gosto dessa formação com 3 meias que podem ser móveis, a gente até comentou aqui. Seja o Savarino na direita, na esquerda, mas o Montoro e o Santos também conseguem fazer as 3 funções. Então, o Botafogo se tornou um time muito mais móvel e também por causa do Cris Ramos, que é um atleta que consegue dar mais profundidade para essa equipe do Botafogo. Laterais apoiando, o Vitinho e Alex Telles, tanto é que participam ali, principalmente o Alex Telles do gol do Cris Ramos. E foi um Botafogo no primeiro tempo que tudo aquilo que a gente cobrou aqui ontem se apresentou. Padrão, transição rápida, criatividade, velocidade para poder conseguir fazer os contra-ataques. Um time que foi letal, inclusive. E assim, a gente está falando aqui um primeiro tempo muito bom diante de um adversário muito bom. Diante de um adversário que também está no topo da tabela e que compete por toda a bola e que é físico. É um time muito bem organizado pelo Guanás. E o Botafogo conseguiu meter 3-0. E foi surpreendente, tá? Não pelo que o Botafogo jogou, mas pela dificuldade que todo mundo achava que seria o jogo. Então, quando o Botafogo mete 3-0, eu acho que os próprios jogadores, quando voltam pro segundo tempo, o jogo tá ganho. E aí, isso é cruel no futebol, gente. No futebol não existe o jogo tá ganho. Não existe esse negócio, meti 3-0, acabou o jogo. Mesmo jogando em casa, mesmo depois de uma apresentação absurda, a entrada do Chico da Costa, que inclusive é um titular dessa equipe, ela muda também o jogo. Ontem o Chico da Costa e o Emerson Carioca, que são 2 jogadores titulares, eles estavam no banco. A partir do momento que eles entraram e que o Mirassol também começou a crescer por essa organização do Guanás, cara, foi um rolo compressor, sem ser brincadeira. Foram 15 minutos, o Botafogo tomou 3 gols em 15 minutos. O primeiro com 46 e o último com 61. E poderia ter tomado a virada, e aí obviamente eu tenho que citar que no primeiro tempo ignoraram pênalti pro Botafogo vai mostrar daqui a pouco. No Cris Ramos, e no segundo tempo também ignoraram pênalti pro Mirassol. Ou seja, a tragédia poderia ter sido maior. A tragédia poderia ter sido pior com a virada do Mirassol, que é uma equipe que a gente falou aqui, é o segundo melhor ataque do campeonato, que praticamente não perde no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que é a sensação, de fato, assim, é um negócio absurdo, gente. É colossal o que esses caras estão fazendo. E aí, você está falando de uma equipe que é letal, sabe jogar esse tipo de jogo, que se entrega o tempo inteiro, e o Botafogo desmoronou. Até pela própria formação no início do primeiro tempo, é uma formação que fisicamente esse time cai um pouco. Porque o Santos não é um grande marcador, o Montoro não é um grande marcador, o Savarino não é um grande marcador. Quando entra o Nilton, não deu nem tempo dele se organizar dentro da equipe. Então, cara, assim, eu tô com você, Fernanda, assim, acho que o Ancelotti tem culpa por todo o lastro, por toda essa equipe ser tão frágil durante os últimos jogos. Mas especificamente ontem a gente tem uma mania feia de sempre colocar a culpa em treinador. O grupo de jogadores tem que ser responsabilizado. Não dá pra isso acontecer dentro de campo. É um absurdo. É pra cada um se cobrar e olhar e falar assim, gente, isso aqui é sacanagem. É sacanagem com a nossa própria profissão. Os jogadores precisam ser cobrados. Não adianta ficar batendo só em técnico. E o Marlon Freitas sair do jogo o Marlon, como é o capitão, falou com a imprensa. Cadê? Foi pro Premier. Aspas, cadê? Essa foi foi o final de jogo, quando eles falam pro Plin ali, agradeceu o Plin aí, a gente vai usar as aspas. Ele falou, a diferença foi a postura. No primeiro tempo, a gente teve muita coragem de jogar, aparecendo, associando bem. No segundo tempo, a gente perdeu um pouco isso, essa movimentação, esse toque de bola.
A gente sabe da indignação do torcedor, é inadmissível a gente fazer um placar de 3-0 e tomar um empate. E é o que o Pedrosa falou. E o capitão, obviamente, tem que ter a postura e tem que ter a fala de chegar ali e botar a cara e falar, galera, a gente viu que houve um problema e a gente está assumindo esse problema. E é bem isso aí. Eu, às vezes, desse programa, Vene, que eu tive que falar, olha, eu não concordo com o Ancelotti, eu não entendi por que ele fez isso, eu não entendi por que ele fez aquilo. Tudo bem, eu fiz. Mas eu acho que dessa vez eles desplugaram da tomada. E você não pode fazer isso com nenhum time. O Botafogo não pode tomar um 3-3 dentro de casa para time nenhum. Não é para Mirassol, nem para Palmeiras, nem para Flamengo, nem para ninguém. A gente sabe o outro lado, mas tem que sustentar o placar. Assim, talvez, ô Vene, a gente não pode também liberar todo mundo de toda a culpa. Talvez no jogo da prancheta venceu o treinador do Mirassol. Isso que eu queria falar. Isso que eu queria falar. Eu concordo com vocês em relação à postura. Mas no segundo tempo a gente viu um treinador do Mirassol que viu que no primeiro tempo ele tomou decisões erradas e aí no jogo da prancheta ele fez alguns ajustes, inclusive substituição e também na parte tática, e a gente pôde ver um treinador, no caso do Botafogo, o Ancelotti, não fazer nada. Ele levando um baile do treinador adversário e ele não fazendo nada, não fazendo nenhuma alteração, nenhum jogo na prancheta que pudesse tentar igualar a partida nesse segundo tempo. Concordo com vocês em relação a desplugar, falta de atenção, concordo com o Marlon Freitas, mas aí que entra o treinador, a experiência do treinador em fazer uma substituição para tentar mudar isso. Ou pedir para alguém segurar um pouco a bola, cair no chão, para ele tentar conversar com os jogadores. O treinador nada fez no segundo tempo, ele ficou observando o time dele levar um baile do Mirassol dentro do Nilton Santos e ele não fez nada. Eu concordo, repito com vocês, mas eu acho que o treinador ele tem uma grande parcela de culpa, sim, nesse empate diante do Mirassol. E, gente, assim, sem querer menosprezar o Mirassol, muita gente fala assim, nossa, é o Mirassol. Cara, eu vi de perto, uma das vitórias mais difíceis do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foi diante do Mirassol dentro do Maracanã. Foi uma vitória muito difícil de ser conquistada. O Mirassol é um time muito bem treinado e a gente pôde ver isso no segundo tempo contra o Botafogo. Eu acho, sim, que faltou atenção dos jogadores, mas acho que o Ancelotti ele não tem uma pequena parcela de culpa nesse empate com gol de derrota, não. Ele tem uma grande parcela de culpa. Inclusive, eu fico na dúvida se o ideal é manter esse treinador até o fim do Campeonato Brasileiro. De verdade, eu não consigo mais ver o Ancelotti extraindo algo de positivo dessa equipe. E o Botafogo precisa abrir o olho. A gente brinca, mas hoje a briga do Botafogo é para conseguir uma vaga na Libertadores. E vai ficar cada vez mais difícil. Porque diante do que a gente está vendo com o Botafogo, essa situação dentro e fora de campo, de verdade, eu não consigo ver um cenário muito positivo. Então o Botafogo precisa abrir o olho, porque não é brincadeira o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se não dá pra tirar nada de positivo. O primeiro tempo foi bem bacana. É porque, cara, olha só, como é que você tem uma equipe que mete 3-0 no primeiro tempo, aí você faz uma substituição obrigado, quer tirar o Danilo e colocar o Nilton, por conta de uma questão física. Aí tudo bem, cara, o seu time toma gol com 40 segundos, o seu time toma gol 10 minutos depois e 5 minutos depois. É até complicado pro cara ele falar assim, vou mexer no time, tomou o primeiro gol, vou mexer no time. Porque ele causa o desespero também nos atletas. Aí no segundo gol, a situação já estava complicada. Mas, Pedrosa, não precisa você fazer uma substituição para mexer no time. Você pode fazer algo tático. Mas aí é difícil ver, sabe por quê? Às vezes também ele pediu e os caras não fizeram. A gente não sabe. Então, aí é outros 500. E por que eles não fizeram? Aí... Aí entra também no debate. Aí é mental também. Gente, o Ancelotinho, ele tá aprendendo. Vão? Não, vocês vão concordar comigo. Ele não tem tamanho pra ser treinador. Mas olha só, aí eu acho que também é uma coisa que a gente também se debruça muito dela. O Felipe Luiz também tá aprendendo. Não, mas olha só, cenário totalmente diferente. Porque tem um ganhando e um perdendo? A gente tem que entender isso também. Eu acho que nem tudo é isso. Não dá de perdido. Mas eu tô querendo dizer na experiência. Agora, eu não tô querendo dizer quem é melhor ou pior. Eu tô querendo dizer na palavra experiência, entendeu? Na experiência, são parecidos. Os elementos que o tornam melhores ou piores, vencer ou ganhar, são outros. E eu falei isso aqui. O Felipe Luiz, ele tem mais elementos positivos porque ele é brasileiro, porque ele conhece as competições, porque ele já jogou enquanto jogador, porque alguns caras que hoje ele treina, ele jogou junto. Tudo isso ajuda bastante, tá? E faz ele realmente... Passou pela categoria de base. Isso é importante. Ele tá 30 passos à frente. O que eu tô querendo dizer é que na palavra experiência, eu nem sei se tudo a gente pode se debruçar. Vê o Felipe, faz escolhas erradas e certas. Já criticamos ele aqui também. Vamos fazer o seguinte? Olha só, daqui a pouco eu quero mostrar, e vamos continuar esse debate que tá gostoso.
pra vocês, que eu tô irritada. Mas vamos continuar daqui a pouco, mostrar que teve pênalti pro Mirassol, teve pênalti pro Botafogo e nada foi marcado, aquele menino tava meio toca da cabeça ontem. Mas ontem, no jogo do Botafogo com o Mirassol, tiveram algumas polêmicas. Nota 3 pro árbitro, foi bem fraquinho, perdeu o controle do jogo, foi atabalhoado, errou várias decisões e deixou de marcar 3 pênaltis. O primeiro é o em cima do Cris Ramos pro Botafogo. Não é essa imagem, não. Essa aí é do Barbosa. Cadê? Essa é do Cris... Não, é a do Barbosa. Vamos voltar pro primeiro. Esse é o do Mirassol. Peraí, volta lá no primeiro. O Cris Ramos, esse. Esse é o do Cris Ramos. Pênalti claro, ele passou-lhe a vara de pescar ali. Pênalti claro pra você, Pedrosa, pra você também, Vene? Indiscutível, né? Pênalti também. O outro pênalti também pro Botafogo é esse aí em cima do Barbosa. Vocês também acharam que foi pênalti? Não. Não achou? Não, esse aí eu acho Eu achei que foi pênalti. Acho bem discutível, assim. Esse eu não daria, mas eu entendo quem entende que é pênalti. Tem elementos, mas eu não acho discutível. O mais polêmico foi esse, por quê? Porque ficaram 5 a 6 minutos, esse tempo, o jogo parado para decisão, se foi ou não pênalti. Aí a cabine recomenda a revisão. Quando abre pro telão, a gente solta lá da minha cabine, né? Sim. Vem escrito impedido. E aí o cara faz assim e segue. Porque o lance realmente estava em impedimento, né? Mas esse não é o caso. Não, estava impedido. Não, o ponto é, isso aí foi um erro de aplicação de regra. De regra, porque segundo a regra 12, mesmo estando impedido, a bola, como ela tá no ar, e ela ainda não tocou nos pés do jogador, que foi esse caso aqui, o jogador sofreu a falta, que no caso foi a penalidade, no momento em que não havia ainda a infração do pênalti. É meio confuso, do impedimento. É meio confuso, mas é a regra. Você olha um lance desse, aí veio aqui pênalti do Caetano no jogador do Mirassol. Ah, mas estava impedido, então cancela. Não. Por quê? Porque quando ele faz o pênalti no jogador do Mirassol, a bola ainda está caminhando. Ou seja, o impedimento ainda não poderia ter sido marcado. Então, a primeira infração a ser marcada é a penalidade. Então, ele tinha que sim marcar a penalidade. Esse, pra mim, é o pior de todos. Porque eles não souberam aplicar a regra. Porque assim, como é que um árbitro não sabe a regra de uma partida que ele está apitando? Isso pra mim é o pior. Porque a gente pode discutir aqui interpretação de lance, a gente vai debater falta de coerência. Agora, você não saber a regra do jogo que você está, entre aspas, tomando conta e você tem o apito, isso pra mim é um absurdo, gente. Esse árbitro, ele deveria ser afastado. E quando eu falo afastado, não é botar pra apitar a Série B, não, porque a Série B também é uma partida de futebol. Porque ele precisa passar por uma reciclagem e entender novamente as regras do futebol pra ele poder apitar uma partida, porque isso pra mim é um absurdo, gente. E o VAR também. E o VAR também. É isso. Os dois, todo mundo que tá envolvido no lance, na decisão do lance, desconhece a regra. A gente tá falando de um Campeonato Brasileiro Série A, de uma disputa que tem a ver com o G4 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi prejudicado no primeiro tempo, o Mirassol foi prejudicado no segundo tempo e os caras não conhecem a regra. Ah, pô, vocês pegam muito no pé do juiz. Tá aí, ó. Mas essa falha aqui, ela custou vários minutos pra partida. E ele fez uma lambança inteira. Quando apareceu impedido no telão, todo mundo começou a gritar e ele fez assim e segue o jogo. Gente, eu fiquei tão brava ontem. Não só com o meu clube do coração, mas também com a arbitragem, que foi bem ruim, tá? Nota 3, 3 de 10, e tô sendo bem bacana. John Testor ficou muito irritado com a postura do Botafogo no segundo tempo do jogo contra o Mirassol nesta quarta. No entanto, o acionista da SAF Alvinegra descarta demitir o técnico David Ancelotti, informou o Globoesporte.com na madrugada desta quinta-feira. O Glorioso abriu 3-0 no primeiro tempo, mas sofreu 3 gols dos Mirassol nos primeiros 15 minutos da etapa final e ficou no empate nesta quarta, no estádio Newton Santos, em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, desperdiçando a chance de entrar no G4. De acordo com o Globoesporte.com, Testor segue confiando em David para comandar o time e tirá-lo do mau momento. O empresário norte-americano não vê o trabalho do italiano como perfeito, mas entende que é preciso ter paciência. Ainda segundo a reportagem, o trabalho de David Ancelotti é elogiado internamente. A forma como o italiano conseguiu blindar o elenco das notícias envolvendo a SAF e a Eagle Futebol é valorizada pelos dirigentes alvinegros. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. Já passou da hora de demitir o treinador, David Ancelotti? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal,
Porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo. Se inscreve para não perder.